quero debater agora com ele, que está chegando aqui na nossa programação, Pedro Paulo Silveira, economista Pedro Paulo Silveira, que está hoje aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigada, eu que agradeço. Bom, são vários pontos, é até gente difícil saber por onde começar, né? Vou pegar justamente aqui essas últimas falas agora, tanto do Pacheco quanto também do Lira, falando sobre a reforma tributária, né? Há essa expectativa em relação à votação dessa reforma tributária, pelo menos acho que é uma marca que acho que o Congresso está querendo, né, trazer aí, mostrar, já que é um assunto parado há tanto tempo em discussão. Queria entender na sua visão, né, exatamente estes pontos ali colocados pelo Pacheco, de discutir isso com muitos governadores. A gente tem aí, parece que um andamento, né, muito mais favorável, maduro, como muitos dizem, em relação a essa discussão, porém, acho que tem 10% ali, 90% pode ter andado, 10% ainda parado, mas que são 10% acho que muito importantes nessa discussão. Trazer principalmente essa questão da reforma, muitos governadores já têm feito grandes pressões em relação a isso. Como que você avalia? É o momento realmente da gente conseguir, de fato, andar com essa reforma tributária? Eu já sou prolixo, então você, ao se tratar de um tema tão complexo, se eu estiver exagerando, você me joga para fora. Veja, nós fizemos, a reforma ela coloca a seguinte questão, nós temos alguma coisa que já existe e nós vamos fazer uma grande transformação nesse negócio. Então, essa coisa que existe foi, em algum momento, a Previdência. Houve uma reforma da Previdência e ela demorou décadas para ser feita. Desde que ela foi, o arcabouço da Previdência foi feito na Constituição de 88, até que ela fosse feita em 19, foram décadas de negociação. E setores importantes e caros para a reforma ficaram de fora. Aqueles que eram mal representados no Congresso, naquele momento, mal representados porque tinham eleito seus deputados e senadores apenas, eles tiveram o aumento da sua contribuição e a redução da sua remuneração. Esses pagaram pela reforma. Quem tinha representantes de verdade foram ouvidos e ficaram de fora, em particular militares e setores do judiciário. Então, esse foi o resultado da reforma previdenciária. A reforma tributária, ela já está um período tão grande como esse em negociação, não anda e não é à toa. Só que dessa vez, quase todos os setores são muitíssimo bem representados. Quer dizer, você tem gente poderosa no sentido de colocar as suas demandas ali. Você falou em estados e municípios. Com certeza não é tão simples fazer o IVA e chegar para governadores e prefeitos e dizer façam o seu sacrifício, o país precisa. Não é bem assim. E eu duvido que os governadores e prefeitos tenham engolido simplesmente esse projeto e tenham aceitado. Eu acho que não é tão fácil assim. Conversando com algumas pessoas de alguns setores de governos, de estados, eu acho que ainda essa discussão vai caminhar. Não foi concluído. Acho que está muito cedo. E por que governadores têm poder? Porque eles têm deputados e senadores que representam os estados ali, né? O governador ele é o ente político que está diretamente, está mais imediatamente junto com o prefeito, é relacionado com o eleitor. Não está em Brasília, ele está no estado. Então ele tem uma representação importante. Então eu acho que esse dado, esse aspecto está muito bem direcionado. A outra coisa que eu acho que vai ser muito difícil ser entendida. Primeiro, eu acho que os economistas, nós ainda não conseguimos entender exatamente quais serão os efeitos reais da reforma tributária. Se você aplicar todas as mudanças que você teve no IVA, no ICMS, nós sabemos que você vai transferir recursos, vai transferir peso. Tem um peso enorme na agricultura, um peso enorme na indústria e tem pouco peso nos serviços. Então, você vai tirar peso da agricultura, do agronegócio, peso da indústria e jogar nos serviços. O resultado líquido disso é muito positivo na vida. Você lê os artigos, são maravilhosos. Eu vejo assim como uma panaceia, uma coisa bonita. O problema é que quando você ensaia isso de verdade em alguns modelos, fica difícil imaginar exatamente quais são os resultados. São muitos resultados possíveis e muitos negativos. Basta lembrar que o Brasil hoje tem 60 e poucos % do seu PIB oriundo do setor de serviços. Você vai jogar bilhões de reais todo ano
de peso nesse setor, é o setor que mais emprega e você está dizendo que vai crescer mais. É isso? Como? Você vai crescer mais. Nós vamos liberar a nossa indústria, que tem dificuldade para competir com a indústria chinesa, com a indústria tailandesa. Agora, pela reforma tributária, a gente vai conseguir competir assim, da noite para o dia. É em 2024 que a gente vai ter crescimento? Eu acho difícil. Eu acho que os modelos que a gente consegue observar colocam algumas dificuldades. Nesse segmento em particular, eu quero ver a hora que o setor de serviços começar a entender exatamente qual vai ser o seu custo e eles vão começar a dialogar com o Congresso de maneira mais efetiva. Eu acho que tem setores que são muito poderosos, tem uma bancada do agronegócio que é fortíssima a maior no Congresso. Frente parlamentar. É a maior frente parlamentar. Essa tem tudo para emplacar. Você tem os setores industriais que são muito fortes. Esse tem tudo para emplacar. Agora, o setor de serviços ainda não entendeu o que vai acontecer com eles. É claro que o setor de costureiras, cabeleireiras, né, esses prestadores de serviço, esse não vai precisar ser representado, porque nunca vai ter força lá. Esse, vamos usar um tempo, dane-se. Agora, tem setores de serviços que são fortes, em particular bancos, você tem o setor de notícias, você tem todos os setores que ainda vão examinar o peso que vão ter e devem discutir com seus parlamentares o que fazer. Então, eu acho que as promessas de reforma são boas, eu quero ver as reformas acontecendo, mas eu gostaria de entender como é que essa conta vai fechar, tanto do ponto de vista dos resultados, dos impactos positivos, como da acomodação dos custos. Eu acho que ainda há muito, para usar o termo que a minha avó usava, muito pano para manga ainda, para a gente conseguir entender o que vai acontecer. Exato. Eu ainda tenho muitas perguntas aqui para a gente falar mais sobre este assunto e sobre outros também, mas a gente precisa fazer um rápido intervalo comercial. Vou pedir aqui, você que está acompanhando a nossa programação da BMC News, continue aqui com a gente. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho voltamos com essa discussão, trazendo aí a visão de Pedro Paulo também sobre outros temas importantes aqui da nossa economia. Voltamos em instantes. O que acontece no mercado? Mas sem decisão alguma, sem novidade algum, um movimento bem especulativo, segundo analistas do mercado, né, para essa alta de 10,28% para a Oi nesse momento. Embraer, que está caindo agora, liderando as perdas 5,09%, e Dux, setor de educação, que lidera altas 4,62% por enquanto, viu, Paula? Maravilha, Débora. Vamos lá, então, só para a gente acompanhar, temos já imagens aqui da fala de Jerome Powell, que acontece agora, neste momento, o presidente aí do Federal Reserve. Agora, neste momento, não é ele, né? Exatamente assim, mas ele estava aqui agora há pouco falando e ele trouxe, na verdade, só para eu trazer aqui um resumo do que já foi dito, então, no evento, ele falou assim: meus colegas e eu entendemos as dificuldades que a alta inflação está causando e continuamos fortemente comprometidos em reduzir a inflação para a meta, lembrando, né, que a meta dos Estados Unidos de inflação é 2%. Jerome Powell, que também trouxe aqui a visão falando sobre o mercado de trabalho, agora sim, né, de volta ele ali respondendo algumas perguntas que estão sendo realizadas. Ele trouxe, falando aqui agora há pouco, que há essa expectativa, né, de chegar à meta de 2%. O mercado de trabalho ainda continua muito apertado. Nos primeiros 5 meses do ano, os ganhos de emprego atingiram uma média robusta de 314 mil empregos por mês. A taxa de desemprego subiu, porém, né, permaneceu baixa em maio, 3,7%. Há alguns sinais de que a oferta e a demanda no mercado de trabalho estão ali se equilibrando melhor. Ele ainda falou que, apesar da inflação elevada, todas as expectativas de inflação de longo prazo parecem permanecer bem ancoradas, conforme aí refletida em uma ampla gama de pesquisas de famílias, empresas e analistas, como também ali medidas pelo mercado financeiro. Jerome Powell falou que vai levar ainda um tempo, no entanto, para que todos os efeitos desta contenção monetária sejam de fato percebidos na prática, especialmente sobre a inflação. Falou ainda que quase todos os participantes do FONC esperam que seja então apropriado aumentar um pouco mais as taxas de juros até o final do ano, mas que na reunião da semana passada, considerando, né, ali o quão longe, quão rápido avançamos, julgamos prudente manter
o intervalo, né? Naquela pausa que foi dada justamente ali com os juros na semana passada na reunião do Fed, mas já sinalizou, inclusive, um aumento, né, para as próximas reuniões. Ele vem aqui mais uma vez reforçando justamente já essa visão, né, que teremos mais altas de juros, pelo menos na avaliação que agora a Powell reforça, que na avaliação de todos os participantes do FONC é preciso sim ainda continuar aumentando um pouco mais as taxas de juros até o final do ano. Ele falou que a redução da inflação provavelmente vai exigir aí um período de crescimento abaixo da tendência e algum abrandamento das condições de mercado de trabalho. Restaurar a estabilidade de preços é essencial para preparar o terreno para alcançar o emprego máximo e preços estáveis no longo prazo. Tá aí, então, as falas, né, neste momento, trazendo, já vamos acompanhando as reações, inclusive, sobre estas falas aí de Jerome Powell, segundo a Bloomberg aqui já traz aqui algumas atualizações que até agora as mensagens foram as esperadas, nada de surpresa, né? Nada que pudesse aí acabar surpreendendo as expectativas em relação às falas de Jerome Powell. Eu quero entender também um pouquinho aqui da interpretação do Peppa aqui pra gente em relação a estas falas. Peppa, você acredita acho que dentro do que se esperava mesmo, ele já tinha dado uma sinalização na última reunião ali, né, daquela pausa seria só momentânea e que provavelmente novos apertos aconteceriam, e mais uma vez frisando que a meta é chegar na inflação a 2%. Quais os reflexos que você vê desta fala de Powell hoje? Não deveriam ser muitos, como você falou. Já era esperado, então, em tese, já deveria estar prefixado. Né? Já deveria estar precificado. Desculpe. Então, não deveria ter, eu não espero que haja. Se você olhar o índice VIX, propriamente dito, ele já vem se mantendo num patamar bastante bem comportado em comparação com o que tinha. Eu acho que se nós pegarmos as condições vigentes em 2 reuniões atrás do Fed, estamos falando, portanto, ali de abril, a inflação esperada pelas famílias e empresas, pesquisada pela Universidade de Michigan, era muito maior do que é hoje. Tanto a curta de 1 ano como a de 5 anos, de 5, 10 anos, que são 2 medidas importantes para quem faz a modelagem lá nos Estados Unidos. Elas melhoraram bastante. Elas são muito influenciadas pelos preços dos combustíveis. Como eles têm um papel importante na vida do americano, como o alimento tem para a gente aqui, pesa bastante na formação dos seus orçamentos, elas se refletem nas pesquisas de expectativas, e o Fed olha isso daí. Então, eu acho que combustíveis caíram, aqui a economia está melhor. Ponto 1. Ponto 2, o mercado tem precificado as inflações implícitas nos preços praticados do mercado já estão melhores do que estavam no passado. Então, me parece que o aperto fez efeito. Eu acho que a grande novidade comparativa que a gente tem, de 2 meses atrás para agora, é o fato de a gente estar lidando com uma desaceleração controlada, um pouso suave, com uma dúvida que nós tínhamos ali em fevereiro, março, da possibilidade de um pouso mais violento, um hard landing. Então, me parece que esse será um cenário de soft landing. Se bem que todo mundo que fala isso acaba queimando a língua, é bom não falar. Como analista de ações, eu estou sempre comprado em bolsa, os clientes estão sempre comprados em bolsa, então não dá para queimar a língua. Me parece que, comparativamente falando, a situação é muito melhor. Tanto é que ele se arrisca a sinalizar 2 aumentos de taxa de juro ainda, quer dizer que levaria a taxa de juro para 5,75, sem ter medo de que bancos regionais virem cinzas. Então, ele está dizendo, olha, pode ser que eu precise fazer 2 aumentos, vocês me dão licença, eu vou fazer. Mas olhando, um olho no gato, um olho no peixe, outro no gato. Então, está olhando uma nova alta para fazer, a inflação convergir para a meta, mas está olhando também para as condições financeiras do sistema bancário americano. Eu acho que é uma situação muito favorável, o mercado não precisa reclamar disso não, o mercado está bem, eu acho que vai ficar bem. Agora, ele sempre sugere e bate nessa tecla de trazer a inflação de volta para 2%. Não só o Jerome Powell, mas a gente vê Christine Lagarde também lá na Europa, batendo nessa tecla de inflação a 2%. E a gente está vivendo esse momento mais inflacionário no mundo todo.
E eu queria saber sua opinião sobre se é factível meta de inflação 2% com todo essa mudança da perspectiva que a gente teve depois do Covid, com todo esse movimento de nearshoring, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países, de China, né, ainda desacelerando e os produtos que lá eram feitos talvez tirando para outros lugares. Enfim, todo esse cenário econômico que a gente está vivendo não é uma perspectiva meio que, talvez, e aí é claro que quem sou eu para falar, mas irreal de trazer a inflação de volta para 2%, né? Brasil, Estados Unidos, Europa, todo mundo com uma inflação super alta e fora dos padrões. Como que você percebe isso, Pedro? Essa não é a dúvida que só você tem, né? Então fique tranquilo para ter essa dúvida. Você está muitíssimo bem acompanhado. O Márcio Pockmann da Unicamp também tem essa. Não, brincadeira, calma. Não, essa discussão está sendo feita nos Estados Unidos, com certeza. Obrigado. E lá, não, tem gente séria, muito séria. A própria Janet Yellen, um grupo de economistas sérios estão discutindo exatamente isso. Será que a inflação mudou de regime? Se ela mudou de regime, é produtivo perseguir a mesma meta de inflação que a gente tinha no regime anterior? Essa é uma pergunta válida, legítima e está sendo muito discutida na academia. Muitos exercícios têm sido feitos, mas ainda não houve uma conclusão desse processo. Eu acho que, como todo processo sério de discussão em termos de policy, ela tem que ser esgotada, e nesse momento não foi esgotada. Ela mal começou, porque, de fato, esse choque que a gente está vivendo tem 1 ano e meio, 2 anos, tem uma chuva de artigos acadêmicos densos sendo produzidos, e eu acho que o Fed ainda não se convenceu da mudança de fazer isso. Eu acho que a reação que se espera do Fed, ou do Banco Central Europeu, enquanto essa discussão estiver inconclusa, a gente segue na mesma regra que a gente tem. Qual é? É perseguir os 2%. Isso é importante para garantir que a política monetária ela tenha credibilidade. Né? E por que a credibilidade é importante? Porque todo o processo de ajuste, seja ele inflacionário ou desinflacionário, seja ele no sentido de elevar a atividade econômica e preços, seja ele desacelerar a atividade econômica e desinflacioná-la, os dois processos de ajuste que o Banco Central faz precisam de credibilidade. Quanto maior a credibilidade, menor o custo social. Então, o que o Fed entende hoje, eu acho que ele está corretíssimo nesse seu entendimento, e é como a atual diretoria do Banco Central entende a política monetária. Aqui não é hora de mudar a meta. Por quê? Porque você teria um custo enorme de credibilidade. O Roberto Campos Neto falou isso, não foi à toa que ele falou, ele não achou essa frase perdida em algum lugar, isso já é resultado de estudo acadêmico, já foi discutido no Banco Central. A melhor hora para você mudar a meta é quando o processo inflacionário ele se estabilizou. Então, a inflação acabou de cair, não vai cair mais, está tudo tranquilo, os agentes estão satisfeitos, então a gente pode sentar para discutir a meta. Não chegou esse momento ainda, eu acho que o Fed tem ganhos, mantendo esse speech, esse discurso de vamos levar a inflação para a meta, e curiosamente, não é por milagre, por nada, a inflação está indo para a meta, as coisas finalmente estão conspirando a favor. Está convergindo. Mas a grande questão, Pedro, é justamente essa que você comentou na resposta anterior, sobre o Jerome Powell sinalizar as duas altas de juros e os bancos menores, médios e pequenos ali, que se virem para se virar nesse ambiente. E se uma inflação de 2% não é factível ou com essa possibilidade, continuar elevando o juro, você vai tentar convergir para a meta, não vai chegar, vai continuar elevando, leva o país para a recessão, leva os bancos menores e a economia como um todo ali para um aperto muito forte, né, uma desaceleração muito forte. Então é um processo que precisa de muito estudo ainda, precisa de muitos indicadores ao longo de todo esse tempo para chegar numa conclusão, né? E é por isso que eu fico pensando muito e questionando bastante os especialistas em relação a isso, para tentar entender esse processo todo. Porque se os Estados Unidos continuarem e o Banco Central americano continuar nesse processo, o hard landing vai ser forte, a recessão vai vir forte, e uma recessão forte no maior país economicamente falando do mundo seria cruel para os emergentes e para todos os outros países também. Sim, né?
eu acho que nesse sentido, veja, o regime de política monetária, ele conversa imediatamente com aquilo que é estrutural da economia. Então, ele responde àquilo que é estrutural, expectativas, inflação corrente, emprego. Existem coisas que acontecem que não são estruturais, a não ser que você prove a partir de um determinado momento que aquilo deve ser incorporado ao que é estrutural. Essas crises financeiras não são estruturais, elas acontecem e a gente não pode incorporar no nosso modelo crises estruturais. Olha, então nós vamos tomar uma decisão de política monetária e tem uma variável aqui que é a crise financeira. Ela não está ali, né? Ela pode ser incorporada como o índice de condições financeiras, mas ainda não foi incorporada plenamente. Mas, conjuntural. Então, se tudo acontecer como a estrutura do nosso modelo promete, a gente vai por esse caminho. E se acontecer alguma coisa fora disso, a gente vai ter que reagir também. Isso, infelizmente, a gente não tem como prever. A gente não tem como prever as reações dos pequenos e médios bancos americanos a um aperto monetário. A gente não tem como prever a reação do mercado de trabalho a esse processo. Então, o que a regra manda, você vai tocando. Se aparecerem coisas no meio do caminho que não estavam previstas, a gente vai chamar essas coisas de choques, você reage aos choques, se precisar reagir. Senão, você não reage, você continua tocando o barco, é um choque, vamos segurar mais um pouco, a gente leva lá. Agora, se for uma coisa muito séria, como foi que aconteceu agora no começo do ano, então o Banco Central precisa reagir. Aliás, essa pausa que a gente está fazendo agora é justamente para avaliar as condições em decorrência daquele choque que nós tivemos do SVB alguns meses atrás. Então, você vai dialogando com aquilo que é efetivamente estrutural, com aquilo que é choque, e aí você tem um pouco de arte por parte do banqueiro central, não tem como fugir. O banqueiro central tem que ter a sorte de usar a arte a favor dele, no final das contas. Maravilha. Pedro, eu quero fazer outras perguntas sobre este assunto, mas deixa eu só trazer a Débora aqui para um giro rápido do nosso mercado. Fala, Débora. Olha, Paulo, agora o Ibovespa permanecendo na alta de 0,17, expandiu um pouquinho o ganho. A gente tem Petrobras em um volume muito forte de negociação, como eu já mostrei mais cedo para vocês, e vai renovando, não para de renovar altas aqui, inclusive, 2,81% de alta, R$ 31,43. Alguns bancões também aqui, com Itu, Bradesco, BBDC4 também subindo agora, Itubi 4 sobe 0,87%, BBDC 4 0,87% também. Na ponta negativa, o setor de mineração machucado ali pela China, que vai realmente pesando, né, um pouco mais. Além das expectativas pelo cupom, que muita gente já vem repercutindo aqui, mas aí no dólar futuro, a queda de 0,53 agora nesse momento, R$ 1,77. Na variação, estava mostrando aqui o nosso monitor de mercado, né, no volume de negociação, mas na variação a gente tem uma queda de Embraer de mais de 5%, né, em relação aqui a Embraer, essa queda, inclusive, tem a questão, além, né, da realização de lucros, claro, existe um resultado aqui esperado lá em Paris, pelo menos de acordo com alguns analistas do mercado, né, que estão dizendo que as vendas dos papéis ocorrem em razão tanto do baixo número de pedidos de aeronave durante o Paris Air Show, que foi apresentado lá, né, durante o evento, e com isso os investidores aproveitaram para poder acabar realizando lucros. No ano a ação acumula alta ainda assim, mas aqui a gente tem Embraer caindo 5,09%. No ano, o acumulado é de 27,74% por enquanto. Paula. Maravilha, Débora. Obrigada. Eu tô aqui de olho aqui ainda em algumas aspas, né? Só para finalizar este assunto do discurso de Jerome Powell, ele falou que vemos aqui, na verdade ele falou, são vários pontos, mas acho que um ponto importante. Sentimos que todos os americanos estão na sala conosco quando o Fed decide sobre a sua política. O Fed considera a desigualdade na economia, mas tem poderes limitados, já que a principal ferramenta é uma taxa de juros única, né? Trazendo aí mais uma fala, então, de Jerome Powell nesta manhã de quarta-feira, trazendo aí toda essa movimentação que a gente até estávamos agora há pouco já comentando sobre este tema. Eu queria voltar com o Pepa aqui para discutir sobre um outro assunto. Na verdade, quero voltar para o Brasil, viu, Pepa? Trazendo aqui um pouco mais... até estou procurando para ver a fala exatamente que a gente teve agora há pouco, aquela discussão toda lá no CAI, né, na Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o arcabouço fiscal. Depois, eu queria
Deixa eu só perguntar, Felipe, você já concluiu o seu raciocínio em relação... Nós não combinamos nada em relação aos Estados Unidos, posso mudar a pauta? Sim. Então vamos lá, vamos mudar a pauta aqui. Vamos tocar o barco, afinal tem muitos assuntos. Mas... tem muitos assuntos aqui hoje, por sinal, depois eu ainda quero falar de Copom. Mas voltando em relação a essa discussão toda sobre reforma tributária, sobre arcabouço fiscal, a gente teve a aprovação do texto base, 2 exclusões foram feitas ali de 2 emendas, né, que nós tivemos as negativas dessa emenda especificamente, que é onde eu quero chegar aqui nessa discussão aqui com você, e a gente sabe que isso vai voltar para a Câmara. Nas emendas aqui, inclusive, a gente tem uma que eu queria entender, né, falando exatamente ali, retirando do teto o que o governo gostaria, que era colocar tirar o piso da enfermagem dos gastos ali exatamente. Eu queria entender na sua visão, né, da avaliação como sai agora do Senado. É claro, vai para votação no plenário, ainda vai ter que voltar para a Câmara. Mas da forma como está, a gente viu ali um ponto muito, importante, é a retirada do Fundeb do teto, que é um gasto grande. Isso, na sua visão, né, ainda foi um problema lá na época da discussão na Câmara, eles não foram a favor, a gente não sabe como que vai ser esse andamento por lá. Mas da forma como está, coloca um ponto de preocupação em relação a ser crível realmente, de trazer, de repente, um afrouxamento para esse arcabouço fiscal, retirando o Fundeb e retirando também o gasto do Fundo do Distrito Federal? Olha, o arcabouço, do jeito que está, ele agradou uma parcela significativa do mercado. Os preços refletiram isso, né? Não tem dúvida nenhuma. Agora, ele é um arcabouço débil. Ele é um arcabouço débil porque o ponto de partida dele é otimista demais. Então, como tudo depende do ponto de partida, né? Inclusive aonde nós vamos chegar depende do ponto de partida. Se você já está partindo de um déficit grande e que você promete resolvê-lo sem dizer como, já torna a coisa complicada. A segunda coisa complicada é a dinâmica do comportamento das dívidas obrigatórias, saúde e educação, que não vão seguir os 70%. Então, espera-se que num prazo de 3, 4 anos, ou de 3 a 5 anos, eles batam os 70% e a partir daí você tenha que rever novamente as regras. Ou rever a regra de saúde e educação, ou rever o teto. Então, quando você constrói uma coisa que já é tão débil assim, você fica sujeito a críticas. E a hora que você começa a colocar as exceções, como o Fundeb, né, já são mais 10, 15 bilhões, você vai colocando o piso da enfermagem, como queria o governo, esse não passou, mas a outra que passou foi o fundo do Distrito Federal. E a outra que passou foi... Ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia. Claro, não é muito, etc. Mas é. Então, se você soma tudo isso, o peso sobre o ponto de partida é maior. Então, a chance de você atingir um número maior que 90% de relação dívida-PIB daqui a 4 anos é muito grande. E qual a importância que eu vejo nesses números de relação dívida-PIB? Alguma mágica? Não. Existe lá o estudo do Fundo Monetário Internacional que coloca a dívida PIB de um país emergente como o Brasil acima de 90% numa região de crise fiscal. Significa, então, que é mais caro para o país se refinanciar e isso torna a dinâmica da dívida PIB mais instável. Afasta investimentos também. É claro, né? Então, quem é esperto vai evitar dar dinheiro para esse país e o pouco dinheiro que der vai pedir um preço maior e você vai ver, portanto, toda a curva de juro brasileira voltar a subir e esse é um processo de retroalimentação que vai levar a uma dinâmica de relação dívida-PIB que é divergente, ela nunca estabiliza, ela vai sempre crescer e em algum momento ela vai crescer rapidamente, ela se torna uma dinâmica explosiva. Então, é isso, eu acho que o arcabouço fiscal, cada vez que ele recebe um pezinho assim no ponto de partida, o ponto de chegada lá na frente acaba piorando, né? É o que a gente vê. Preocupa, o mercado tem refletido isso? Eu acho que o mercado está, nesse momento, diante do jogador, do jogador no sentido econômico, que ele acha que consegue ficar no jogo na parte positiva do jogo,
e consegue sair antes que o jogo colapse e se torne um prejuízo homérico, né? É como a bolha. Todo mundo acredita que vai conseguir ficar na bolha, enquanto a bolha começa na parte de baixo da taça, ela vai subindo, subindo, subindo. Todo mundo quer subir junto com a bolha e todo mundo acredita que vai sair da bolha antes que ela atinja a superfície e exploda. Todo mundo acredita nisso. Agora, vai chegar um ponto desse jogo em que todo mundo passa a acreditar que é hora de sair, então ninguém consegue sair. Eu acho que é um jogo complicado para ser jogado, a gente já jogou esse jogo. Me preocupa, nós estamos num momento de relativa tranquilidade, estamos numa fase boa, os números estão conspirando a nosso favor, a taxa de crescimento ela afeta bastante a dinâmica da relação dívida-PIB, contaminou positivamente os dados, mas em algum momento a gente pode ter um tropeção e tudo muda, né? Isso num curto prazo, né? Talvez seja esse ambiente mais favorável. Até a gente falou bastante na semana passada sobre a perspectiva positiva colocada pela Standard & Poor's, né? É claro, ainda não é o grau de investimento, eu lembro que a gente até comentou sobre isso. Há essa grande expectativa, né? Mas se isso de fato acontecer ou de repente a gente tiver essa dívida PIB neste atual patamar de 90%, vai por água abaixo todo esse otimismo. Pelo menos falando mais para um médio a longo prazo, né? Num curto prazo temos esse otimismo acontecendo. Um ponto que eu queria trazer para a nossa discussão agora, né? A gente está vendo muito essa questão, o arcabouço em si, muito ancorado, principalmente em relação à receita. Não temos falta, eu acho, uma flexibilidade em redução de despesa, né? Principalmente a despesa discricionária ali do orçamento coloca um peso muito grande em relação a esse desempenho das receitas. Nos últimos 25 anos, vi aqui num levantamento, a arrecadação do governo federal ela foi muito fortemente influenciada, impactada pelo comportamento dos preços das commodities. O Felipe tocou agora um pouco em relação à China ali, minha cabeça vai formando ali o raciocínio, não sei se vai ficar confuso, mas queria entender na sua visão, o peso excessivo colocado sobre receitas para o cumprimento das metas do resultado primário. A gente ainda não tem esse cenário tão favorável assim como a gente já teve no passado das commodities, principalmente com essa recuperação mais lenta e toda essa questão global que a gente estava discutindo aqui agora há pouco. Isso tudo pode colocar, né, de repente, peso maior em relação à credibilidade desse novo regime fiscal, ancorar muito na receita, sem ainda, de fato, a gente ter materializado essa receita, como chegar a ela? Pode. Você falou, eu acho que vocês falaram a questão chave. Todo o modelo de dinâmica de relação dívida PIB tem um peso enorme da taxa de crescimento. O crescimento é muito importante. Ele é importante porque ele está no denominador da... Então, quanto maior o crescimento, mais a relação dívida PIB colapsa para baixo. É bom, né? E isso é maravilhoso. Agora, eu estou lembrando de uma entrevista que o Gabriel Galípolo, que é secretário de Política Econômica é o subsecretário, é um vice-ministro da Fazenda hoje, que vai para a diretoria do Banco Central, um programa que ele fez na Casa do Saber em 2021, ou 2020. E ele fala, meio que contrariado da vida, mas não falavam que o Brasil tinha quebrado, o Brasil não ia quebrar em 2014, não ia quebrar em 2015, não ia quebrar em 2016. Ele estava revoltado, porque o Brasil, de fato, não quebrou. De fato, o Brasil não quebrou. Por que não quebrou? Porque os números de 2014 e 2015 indicavam uma recessão violentíssima. Uma recessão que derrubou 8% do PIB. E quando você tem uma inflação que derruba 8% do PIB, a relação dívida-PIB explode, porque o PIB cai, explode porque a dívida sobe, porque a dívida explodiu de fato, e a receita despencou e as despesas não despencaram. Então, o déficit explodiu e o PIB colapsou. Quando você tem uma crise de commodities, o que acontece é exatamente isso. A dinâmica do PIB é de queda, porque hoje nós estamos crescendo graças ao setor do agronegócio. O primeiro TRI veio surpreendente com 2,4% por causa do agronegócio. Se você não tem agronegócio, ele cai. Os preços do petróleo ainda estão em $75. As commodities caíram, mas ainda estão se sustentando. Agora, se tudo isso cair de preço, a arrecadação cai fortemente. E o PIB cai. Então, a relação dívida-PIB vai para 95, 96, 97. É um exercício que é feito
e é difícil de ser feito. Aí nós estaríamos na situação de 2014, 2015, vendo o PIB caindo, não tão forte como lá, as receitas despencando e o déficit público explodindo. A dinâmica da relação dívida-PIB depende demais do crescimento e das commodities. Então tem que tomar muito cuidado com o que é dito. O governo tem que tomar muito cuidado com as suas peripécias. Ele não pode se apaixonar por esses sucessos recentes que nós tivemos, porque é cíclico. E as commodities têm uma dinâmica muito cíclica. Quem quer que tenha tradeado commodity sabe disso. Quem tradou boi, milho, soja e petróleo sabe que esse negócio é ingrato. E quem é policy maker trada isso de maneira indireta, seja no Banco Central, seja no Ministério da Fazenda. Pedro, você comentou commodity, eu me lembrei aqui de um movimento bastante interessante que está acontecendo na relação Brasil-China. China, a moeda de lá caindo cerca de 7%, um pouquinho mais por cento ao longo desse ano, né? Muita gente fala que, de repente, até o yuan está sendo desvalorizado de propósito em relação ao dólar, justamente para ter mais crescimento econômico, enfim. E o real subindo 10%. Né? Nessa dinâmica do Brasil depender muito das compras da China, do Brasil depender muito o minério e outras commodities brasileiras dependendo muito dessa dinâmica Brasil-China, como é que fica essa relação das commodities nesse ambiente em que o real está valorizando, o yuan está desvalorizando? Tem impactos e quais seriam, quais poderia ser problemático isso para o Brasil? No curto prazo, toda a opulência do Brasil interior, ela sofre um pouco. Né? O Brasil interior é o agronegócio. Quem vive do boi, da soja, do açúcar, perde riqueza instantaneamente. Né? As vendas caem, o EBITDA cai, evidentemente os lucros no final caem, mas não chega a ser preocupante. Eu acho que o nível de preços que a gente tem atualmente é um nível ainda atraente, historicamente falando, e conversando com o povo do Brasil interior, eu ainda vejo muito desejo de adquirir terra, de adquirir negócio, de fazer e acontecer. Eu acho que ainda não está nesse nível. Em algum momento começa a mexer, não tenha dúvida nenhuma. Tanto o crescimento da China, com o preço de commodities, como o dólar. Mas algumas coisas precisam ser qualificadas. Veja, o dólar, o petróleo está a $75 o barril Brent. O minério de ferro, ele está a 113, 114 dólares a tonelada. Ele se mantém acima de $100 a tonelada. O boi caiu bastante, mas ele ainda está num patamar histórico a elevar. A mesma coisa a soja, o açúcar está fora disso por causa da crise na Índia. Então você tem esses preços de commodities ainda muito positivos, apesar de terem caído. A partir de quando começa a mudar? A gente não tem uma fórmula para isso, porque os custos do agronegócio também subiram, a energia subiu, fertilizantes subiram, fretes subiram, enfim, tudo subiu. Isso é alguma compensação, mas os indicadores recentes que a gente tem mostram que ainda existe uma tendência ao negócio andar. Ontem eu recebi no mailing que eu faço parte, eu assino, do ex-ministro e professor Bresser Pereira, um alerta de um artigo que ele escreveu, falando exatamente sobre o câmbio, que a gente não pode deixar o câmbio se valorizar, porque isso vai prejudicar a nossa reindustrialização. Então, junto a tudo isso, eu digo, em algum momento vai haver uma pressão sobre o governo e sobre o Banco Central para começar as compras de dólares, para recompor as nossas reservas internacionais, sobretudo para parar a valorização do câmbio. Então, quem vai pressionar é quem está perdendo valor, o Brasil interior, e quem quer a reindustrialização. Vamos lá, são os desenvolvimentistas que têm um diálogo importante no governo, tem representantes importantes no governo, todo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio é desenvolvimentista, uma parte, não é todo, uma parte. No Ministério da Fazenda todo mundo é desenvolvimentista. Em algum momento o Roberto Campos Neto vai receber reclamações pedindo para comprar dólar, porque o dólar está se valorizando demais. Então a gente tem que ficar atento a isso. Tudo isso para dizer, existe, claro, os setores mais dinâmicos do Brasil estão ligados ao agronegócio e daqui a pouco vai ter choradeira. Não tem como. No fim das contas, real valorizado não agrada grande parte
de alguns setores. Alguns setores poderosos, como o agronegócio, que é a maior frente parlamentar do Brasil. Sim. Exato. Seja porque eles têm uma representação forte, seja porque todo político acaba virando um homem do agronegócio. Mas, de fato, você tem, sim, uma pressão a qualquer momento. Eu vou dar um chute. Eu acho que no 4,50 esse sofrimento vai ficar insuportável. Dá um repique. E o Banco Central vai começar a ver ali uma caravana de gente do campo indo para lá reclamar junto com o pessoal da Unicamp. Tá certo. Pedro Paulo Silveira vai continuar aqui com a gente e, claro, repercutindo ainda os principais destaques, todos os principais assuntos que estão movimentando esse dia. A gente vai continuar de olho no que Jerome Powell está falando lá na Câmara nos Estados Unidos. A gente vai continuar monitorando expectativas de Copom aqui no Brasil e, claro, tudo que está mexendo com o mercado financeiro. Afinal, a gente tem todas as falas também de Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, Fernando Haddad em evento da CNI e toda a movimentação no Senado também do arcabouço fiscal. É muita coisa, mas a gente fala depois do intervalo. É já já. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. O movimento nacional pela vacinação continua. Agora é hora de vacinar contra a gripe. Informe-se e procure uma unidade básica de saúde e atualize a caderneta de vacinação. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. A maioria dos gurus financeiros estão por aí fazendo você acreditar que operar opções é difícil demais. Será mesmo? Meu nome é Raoni Rossetti, eu trabalhei da XP por 11 anos, montei a área de produtos estruturados e por vários dias eu negociei mais de R$1 bilhão no meu teclado. Eu desenvolvi algo muito simples, que antes estava escondido apenas para grandes investidores que eu atendia. Mas eu resolvi abrir o jogo em uma websérie de 3 episódios 100% gratuitos. Você acorda com sede de informação. Os melhores analistas tomam café com você e trazem as informações sobre os mercados asiáticos, europeus e futuros brasileiro e americano. Bom dia, Brasil. Bom dia, Faria Lima. Pronto para começar o dia? De segunda a sexta, às 8h30. BMC News. Informação que gera valor. BMC News, informação que gera valor. De volta aqui na nossa programação da BMC News, 11 horas e 59 minutos. Deixa eu trazer a Débora para a gente atualizar nosso mercado. Fala, Débora. Olha, Paula, lá fora, depois do final ali da fala do Powell, a gente está vendo o mercado dar uma aliviada na pressão, né? Vendo que no discurso, como a gente já debateu por aqui, não é muita novidade tudo o que foi dito. Porém, o mercado de cara reagiu bem pesado, agora reduz um pouco as perdas por lado. O Jones está caindo agora 0,08, mais próximo à estabilidade, S&P 500 cai 0,52. Só Nasdaq, que realmente a Bolsa de Tecnologia mais sensível a juros, continua ali uma queda mais forte, 1,15 nesse momento, tá? Em relação às commodities, no cenário agora é de alta para o Brent de mais de 1%. O petróleo agora $76,78, isso no caso do Brent. WTI sobe também 1,49% agora. E aqui no Brasil, a Petrobras vai manter o índice Bovespa aí no positivo, na expectativa pelo Copom, sobe agora 0,16, 119.812 pontos. Próxima máxima do dia que foi 119.956 pontos. No dólar futuro,
euro, a queda é de 0,53%, a moeda americana aqui a 4,77%. Permanece a Embraer aqui nas quedas, 5,71%, e no volume, claramente, a Petrobras que vem realmente ajudando esse índice se manter no positivo, viu, Paula? Maravilha, Débora. Obrigada. Pedro, eu estava até olhando aqui no teu Twitter, né? Você que sempre utiliza aí seu Twitter, você colocou aí, acho que um ponto importante, um resumo também desse dia, né? Falando bastante em relação à expectativa que estava antes de você chegar aqui, né? Falando um pouco mais sobre essa expectativa do J. Paul lá, falando um pouco sobre Brasília, que chama bastante atenção, né? Em relação a tudo que está acontecendo sobre arcabouço e também reforma tributária, enfim, né? Queria falar um pouquinho mais aqui de todo esse cenário, afinal é uma semana importante, a gente ainda tem Copom. Acho que o Copom precificado está em relação à manutenção hoje, acho que seria uma surpresa muito forte se viesse uma mudança na taxa, a gente não falar em si da magnitude, mas todo mundo ali de olho, principalmente em relação ao recado que deve vir. Se vai retirar principalmente aquela última frase, né, do último comunicado, que não hesitaria em voltar sobre juros, acho que já seria um recado bem dado em relação ao que o mercado está aguardando. Mas eu queria entender da sua visão também em relação à expectativa sobre a decisão de política monetária aqui do Brasil, né? 13,75, muita gente fala, o próprio Haddad falou, já era para ter baixado. Há uma grande preocupação ainda em relação a núcleos. Queria entender um pouquinho da sua visão e qual é a sua expectativa. Será que vem uma sinalização realmente de mudança aí, de diminuição de ciclo do aperto monetário? Eu acho que vem, né? Eu estou convencido de que vem sim, né? Nós estamos em 13,75 e a inflação está correndo a 4,10, 4,20. Eu gosto de olhar. Eu pego alimentos, habitação e transportes, eles representam mais ou menos 58% do IPCA. Se você levar em consideração a estrutura de renda do Brasil mesmo, a imensa maioria dos brasileiros deve ter esse índice ali perto de 70%, 80%. Então, a sensação de inflação é dada por alimentos, habitação e transporte, né? É comida, energia elétrica, gás de cozinha e o ônibus das pessoas, ou a gasolina e álcool. Então, isso acaba consumindo o orçamento das pessoas. Então, a sensação de inflação da imensa maioria da população hoje está rodando ao redor de 1% acumulado em 12 meses. Se você pega o IPCA do mês de maio, que é o último divulgado, estava rodando a 1,20 mais ou menos. O que tem feito a inflação ficar acima de 4, então? É serviço. O serviço está rodando a 6 e pouquinho. O serviço vai cair. Se você pegar, historicamente, os serviços de 2000 a hoje, em apenas alguns períodos ele ficou abaixo de 4%. 90% dos meses ele acumulou inflações superiores a 4% em 12 meses. É curioso isso. Então, a esperança matemática do setor de serviços é algo como a média do acumulado em 12 meses, é algo como 6,5%. Cravado. É onde está. Ele está na média histórica. Será que vai cair? Eu duvido muito que caia agora, que a economia está se recuperando. Não, mas está desacelerando. Está desacelerando mais ou menos. Está desacelerando pouco. Então, mais uma vez, o setor de serviços, aquele que vai pegar o fardo da reforma tributária, ele é 60% da economia. Ele está andando relativamente bem. Então, cabeleireiro, manicure, todo o setor de serviços, restaurantes, eles vão continuar rodando a uma inflação elevada, digamos, acima de 4,5%. Elas vão depender, mais uma vez, de choque. E voltamos à discussão que a gente estava agora há pouco, que é fiscal, que tem a ver com a inflação, só que dessa vez é aplicada à inflação. Nós vamos depender das commodities. E como é que as commodities se comportam? Eu vou lá saber? Eu não sei. Opera petróleo para você ver, opera boi, soja para você ver como é que é o negócio. É complicado. A gente vai se ver, a partir do segundo semestre, com o El Niño. Qual o impacto que ele vai ter sobre o preço global das commodities? Né? A gente pode ver um processo de paz na Ucrânia, fazendo o preço do petróleo se normalizar? Não sei, eu acho que não. Então, nós precisamos pensar, a partir do segundo semestre, qual é a dinâmica da inflação. Me parece
que a inflação ela tende a ficar acima de 4%. Então, o commodities fez o grande serviço que ela tinha que fazer, deve continuar fazendo, mas serviços continua nesse patamar, e se vier um choque positivo de commodities, a inflação sobe de novo. Então, é nisso que o Banco Central deve estar pensando, imagino. Então, eu acho que a reunião que ele vai fazer hoje é uma reunião para dizer o seguinte: olha, a inflação que a gente vai fazer é 4%, 4,5%, lamba os beiços com isso. Nós não podemos vacilar muito, porque se as commodities começarem a subir novamente, boi voltou a subir, parou de cair, voltou a subir nas últimas semanas. Então, se ela voltar a subir, a gente vai ficar numa situação muito complicada. Então, eu acho que ele vai manter, sinaliza que vai derrubar a taxa de juros e vai pianinho, vai tateando, porque não tem muito o que fazer. Eu acho que a situação do Banco Central brasileiro é pior do que a do FED, porque a gente está na mão, efetivamente, das commodities. E ficar na mão de commodities elas são muito ingratas, elas são difíceis de serem administradas, porque elas não são administráveis. Até porque, Pedro, se o Banco Central sinaliza a queda, né, e fala, olha, vamos derrubar o juro, e aí agora, no próximo mês, sai a inflação com o último cenário ali da desoneração dos combustíveis, e aí a inflação começa a subir, ele já sinalizou a queda. É bem complicado esse cenário para poder sinalizar. Então tem muita gente já falando que pode até retirar aquela frase lá de talvez novos apertos, mas ainda vai manter aquela que precisa de cautela e paciência, né? Serenidade e paciência, para continuar, em relação à política monetária, né? Que aí dá uma sinalização de tirar, mas continua com essa perspectiva de paciência e de serenidade com a política monetária, para não criar expectativa demais também, né? Claro. Você pedir paciência agora é demais, né? Eu acho que deixa a pessoa mais irritada. Podia tirar isso também, eu não falaria isso. Você, no meio de uma discussão, pedir calma, deixa as pessoas mais nervosas ainda. Concordo. Você não frase, tá? Essa frase foi pra ele aí, ó. Que ontem eu falei calma pra ele. Todo santo dia eu ouço isso. Você tá numa briga... Você pedir calma pra quem tá nervoso, você deixa a pessoa só mais nervosa. Então, eu também retiraria essa coisa óbvia, que só irrita os outros, de... Se piorar, nós vamos subir. É claro, se melhorar, nós vamos derrubar. Né? Então, eu posso falar para os meus clientes, olha, se a bolsa subir, nós vamos ganhar dinheiro. Se a bolsa cair, nós vamos perder dinheiro. O cara vai falar, nunca mais eu opero com você. É um absurdo isso. Então, eu acho que o fundamental é, o Banco Central, ele está no momento de tomar uma decisão séria, de começar a baixar a taxa de juros. Essa decisão, ela está limitada pelo fato de depender demais de commodities, e commodities são complicadíssimas em termos de comportamento de preços, mas existe uma coisa que joga a favor do ciclo de baixa. A economia está desacelerando mesmo, e mais importante, as expectativas estão relativamente bem ancoradas, o projeto de lei do arcabouço fiscal está sendo encaminhado, está todo mundo comprometido com isso, é bacana. E mais importante, tem uma gordura. 13,75, você pode falar o que quiser, é taxa pacas. É muita taxa. Então, tem espaço. Dizer que você não pode derrubar, pode. Para quanto vai a inflação? Ela vai voltar para os 10% de novo? Não vai. Se ela subir, vai ser para 5%, vai ser para 6%. A nossa Selic hoje, ela aguenta. Ela já aguentou 10,5%. Aguentou 11% de inflação, por que não vai aguentar 6 e pouquinho? Então, tem gordura. Então, se tem gordura, começa a dar uma cortada, vai devagar, vai sinalizando compromisso com as metas, que eu acho que a gente chega bem lá.